Se você não assistiu o vídeo 1, corre lá e assista. Se não, fica comigo aqui mais um pouco, depois você volta lá e assiste para você entender a cadência, a continuidade do processo todo. Bom, eu sou a Vanessa Henrique, seja muito bem-vindo a este é o canal Educavox. Se você já é inscrito, que bom, fique comigo. Se você não é, por favor, se inscreva e deixe o seu like aqui, né? Porque a gente sabe que o YouTube tem uma métrica, tem um algoritmo e que quando você deixa o seu like, quando você se inscreve no canal, você contribui para que aquele canal e aquele conteúdo daquele canal seja colocado para mais pessoas assistirem, mais pessoas tenham acesso. Então eu conto com a sua colaboração. Clica aqui, se inscreva e curte esse vídeo e vamos continuar a nossa conversa. Então veja lá, nós estamos falando sobre competências gerais que estão dentro da BNCC, asseguradas como direito de aprendizagem. Se é um direito de aprendizagem da criança e do estudante, é um dever do professor para que o professor consiga cumprir com o seu papel, com o seu dever de profissional. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, mais feliz a gente vai ser e tudo vai ser lindo, maravilhoso. Eu disse no último vídeo que nós, quando vamos tratar das competências e habilidades socioemocionais, a gente não fala primeiro de conhecimento, depois de pensamento crítico. Não é assim que você organiza no seu planejamento. Você não tem uma cadência, primeiro o ensino 1, depois o 2, depois... Não tem isso. Tudo acontece junto ao mesmo tempo, mas para que seja mais claro, para que didaticamente fique mais fácil da gente entender a ligação disso tudo, eu vou falar de item a item, tá? E a gente vai correlacionando esses itens e dizendo da onde que eles cabem e tudo mais. Então vamos lá. O primeiro item é conhecimento. O subitem desta competência de conhecimento é curiosidade para aprender, respeito e responsabilidade. Então veja, quando eu trago para dentro da minha sala de aula propostas onde as crianças são desafiadas a ter curiosidade para aprender, a se respeitar entre si, respeitar o professor que está ali conduzindo a atividade, respeitar o momento do outro, o autorrespeito, tudo isto é conhecimento e a responsabilidade diante de tudo isso. Só que veja bem, para que eu consiga fazer com que o meu estudante entenda tudo isso não são conceitos que são passados lá na lousa, copie no seu caderno. Curiosidade para aprender não é assim que funciona o negócio. Você, professor, organiza estratégias de ensino onde lá o seu aluno tenha assegurado momentos onde ele possa desempenhar a curiosidade para aprender, o respeito entre si e a responsabilidade. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Um trabalho em grupo que tem um desafio. Pode ser um trabalho em dupla, em trio, em um quarteto, um grupo de 5 crianças, enfim. Crianças ou estudantes, né? Enfim. A gente vai organizando o trabalho em grupo, só que o trabalho em grupo, ele precisa ser ensinado. De que jeito, Vanessa? Eu pego um desafio, algo que eles têm que dar conta. Vamos, por exemplo, imaginar que eles têm que dar conta de fazer uma pesquisa sobre energia eólica. Eles têm que pesquisar o que é energia eólica, como funciona aquilo que produz energia eólica, se tem no Brasil ou se não tem, se tem em outros lugares do mundo, eles vão pesquisar sobre isso, ok. Só que aí lá no grupo, vamos imaginar que eu coloco 4 crianças, 4 estudantes para fazer essa pesquisa. Então eles têm um único mote, que é o disparador, o desafio, aquilo que mobiliza o fazer deles, e eu tenho a divisão de tarefas. É muito comum lá no infantil, lá no ensino fundamental 1, a gente determinar as tarefas até que eles aprendam a determinar por si mesmos. Então eu vou dizer assim, olha, você, Joãozinho, vai pesquisar. Porque eu sei que aquele Joãozinho, ele tem uma facilidade de leitura, de pesquisa, lida bem com a tecnologia e coisa e tal.
A Mariazinha, que tá lá no meio, ela é boa com habilidades manuais. Então, ela vai conseguir criar, ela vai conseguir desenhar, ela vai conseguir pintar, ela vai conseguir fazer outras coisas. Eu tenho lá o Antônio, que tem a habilidade de escrita. Então, ele que vai fazer o texto, que vai sintetizar, vai sistematizar aquilo que eles pesquisaram, que são as perguntas que é o mote da minha pesquisa com aquelas crianças, com aqueles estudantes. E assim vai. E eu digo isso para eles. E aí, qual é o objetivo? Eu tenho que deixar claro para eles. O quê? Deixar claro para eles que aquela é a tarefa deles, que é uma tarefa que cada um desempenha um papel, mas é uma tarefa única. E que se eles colocarem em xeque a curiosidade para aprender, que é a pesquisa, como eu organizo essa pesquisa, como eu escrevo essa pesquisa, como eu apresento essa pesquisa, o respeito ao trabalho do colega, a habilidade do colega, aprender com o colega e deixar o colega aprender comigo, e a responsabilidade de desenvolver este trabalho. Veja você, em nenhum momento eu trouxe o que é respeito, o que é responsabilidade, o que é curiosidade para aprender. Eu trouxe momentos onde eles colocam em xeque esta situação, estas habilidades em xeque. Então, este é o segredo. Então, assim, professor, quando você for pensar em como eu trabalho, como eu insiro as competências, as habilidades socioemocionais no meu planejamento, é dessa forma. Por quê? Porque são habilidades de postura, de ser, de aprender a ser, de aprender a fazer. Estas competências, essas habilidades socioemocionais, elas têm esta organização, este propósito, né? De aprender a ser, aprender a fazer. Então, se eu não dou esta oportunidade de ser e fazer, eu não permito com que os meus estudantes desenvolvam essas habilidades. Então, veja que interessante. Às vezes isso já está lá dentro do seu planejamento. Se você é um professor que tem esta clareza, que tem esta habilidade, isso já está lá no seu planejamento, você não precisa nem sofrer, né? Já está lá dentro. Você só vai ter clareza disso que você está propondo. É só isso. Agora, existem outras formas de fazer isso. Quer ver? Eu tive professores que fizeram desafios de matemática. Então, cada final de semana, os estudantes levavam para casa um desafio de matemática para fazer junto com a família. E eles tinham que trazer na segunda-feira aquele desafio matemático feito, de raciocínio lógico, enfim, de N coisas. Eles tinham que apresentar para os demais estudantes, para a turma deles, o que eles tinham conseguido levantar daquilo. E não tinha certo e errado, tinha o jeito que cada um conseguiu fazer, porque inclusive às vezes os desafios eram diferentes. Então veja você acha que isso não está trabalhando a curiosidade por aprender, o respeito e a responsabilidade? O respeito de ouvir o outro, a responsabilidade de buscar, a curiosidade de saber o que é. Veja, então de verdade, isto já está no seu planejamento. Você só precisa ter a intencionalidade didática clara para que isso seja documentado nos seus registros pedagógicos. Então, na hora que você, por exemplo, fazer um registro reflexivo sobre a sua proposta da semana, você consegue com tranquilidade escrever. No trabalho em grupo sobre energia eólica, foi permitido que as crianças desenvolvessem a curiosidade por aprender, o respeito e a responsabilidade através da seguinte proposta. Tralá, 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 tralá. Olha que interessante. Já virou. Já é. Você só organizou sistematicamente, intencionalmente, e tanto tem clareza dessa intencionalidade que você consegue colocar essa intencionalidade no seu registro. No seu registro pedagógico, na ata de conselho, no seu planejamento semanal, quinzenal, sei lá o que, como é que você organiza isso, entendeu? No próximo vídeo a gente vai falar do item 2. Até lá!